Boa noite, meu povo. Boa noite, brincantes. Boa noite, mamulengueiros. Boa noite, calungueiros. Boa noite, mamulengueiras. Essa é a TV Mamulengo. E nós estamos no programa Fala Mamulengo, é um programa diário que fala sobre a produção do teatro de bonecos, sobre os brincantes. E hoje a gente vai receber na TV Mamulengo Maria Gomide, do Carroça de Mamulengos, tá certo? E eu vou aguardar que o pessoal entre aqui pra gente começar a bater um papo, certo? Que vai ser maravilhoso. A gente vai ouvir um pouco da história do Carroça de Mamulengos, da Maria Gomide, do Carroça de Mamulengos, tá bom? Boa noite, professora Maria das Graças Cavalcante. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Projeto PUA. Boa noite. Deixa eu aguardar aqui que a convidada chegue pra gente se conectar com ela, pra bater um papo hoje com essa brincante, com essa atriz, mãe, mulher, que tem uma história linda pra contar pra gente hoje, tá bom? É o nosso programa diário. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Essa semana todinha, eu tinha me organizado aqui pra convidar as brincantes. Tinha uma pessoa que ia amanhã. Eu não vou dizer o nome dela agora. Tinha uma pessoa que ia amanhã. Mas ela me entrou em contato comigo e solicitou que eu trocasse por alguns problemas. E eu tinha feito o convite pro Eduardo Félix, que é do Pigmaleão, certo? E ele aceitou. Então, especial amanhã ele entra, tá certo? Mas esse programa é dedicado a todos nós, tá bom? Eu queria que vocês entendessem, porque assim foi uma questão de troca só. Eu também dei uma olhadinha na live da Maria Madeira com o Sandro Roberto. Dei uma olhadinha lá, mas tive que sair para organizar algumas coisas. Pronto. Boa noite, grupo Penumbra, que chegou aí também. Estamos aguardando aqui a Maria Gomide, do Carroça de Mamulengos, que hoje é nosso bate-papo é com ela. Ela vai falar um pouquinho da história dela na Carroça do Mamulengo. A gente vai ouvir essa história, a história dela com a brincadeira do mamulengo. Mas ela é uma brincante. Ela disse pra mim que não se considera uma mamulengueira. Vamos ouvir essa história todo mundo junto. Preparem as perguntas de vocês, né? Aqui é um bate-papo que todo mundo pode participar, deve participar. Letícia vai estar com a gente amanhã, não é isso, Letícia? Não, amanhã é o Eduardo Félix, minto. No sábado, Letícia vai estar com a gente no sábado. Isabel Vasconcelos, da Epidemia de Bonecos, grande atriz, grande bonequeira, grande produtora do teatro de bonecos daqui de Fortaleza. Isabel já esteve aqui com a gente, certo? Uma pessoa maravilhosa, Isabel. Tá aí nesse movimento junto com as meninas, né? Das brincantes do boneco, tá certo? Estamos aqui só aguardando que a Maria Gomide entre pra gente se conectar com ela e começar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Tô aguardando aqui. Enquanto isso eu vou beber um pouquinho d'água, tá? A gente aqui esperar, aguardar, tá bom? Pois como eu tava dizendo pra vocês, né? Amanhã, Eduardo Félix, porque houve uma troca com a pessoa que vinha amanhã, com a bonequeira que vinha amanhã. Ela pediu para trocar. E eu não vou dizer aqui qual o motivo. Ela até pediu para mim não falar, não vou falar. Pediu para me trocar. Eu troquei. E o Eduardo Félix vai entrar amanhã. E no sábado, a Letícia, não é isso? A Letícia vai estar aqui com a gente. Ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela com a dança do boneco. Letícia do Boneco. Vai estar aqui com a gente no sábado. Amanhã, Eduardo Félix. E no sábado a Letícia, tá bom? Vamos aqui ver se a gente já pode aqui. Tô aqui só aguardando
a Maria Gomide entrar. Catarina Calungueira teve aqui com a gente ontem, foi maravilhoso o papo com ela, foi muito bom, muito bom. Foi muito bom, né? Olha, eu tô aqui imensamente agradecido pelo bate-papo de ontem com a Catarina Calungueira, a organizadora do encontro aí das bonequeiras. Boa noite, boa noite. Depois marcar um dia para conversar com o companheiro dela, né? Companheiro dela, Gui, se eu não me engano, Gui, perdão, eu não sou muito bom de nome, tá bom? Gui, uma coisa assim, me desculpa. Professora Fabiana Lazari entrou agora, boa noite, professora. Cia Luminado, perdão, boa noite. Estamos aguardando aqui nossa convidada. A letrinha tão pequenininha, Catarina. E esse meu óculos está tão vencido. Gucci. É Gucci? Gucci. Eu acho que é assim. Tudo bom? Olá, para vocês também. Tô aguardando aqui a Maria se conectar. Eu vou esperar que ela entre aqui pra gente convidá-la para bater esse papo de hoje. Tomara que hoje o Instagram não cometa nenhum das ondas que ele vem cometendo nesse dia. É um eco, sai de uma hora para outra. A gente depende aqui desse aplicativo, desse programa, para poder bater o papo com as pessoas, né? E vocês entrarem, claro. Maísa entrou, Maiase, acho que é isso. Eu conserto aqui meu tripé. Pronto. Bem. Tá todo mundo bem, tá todo mundo com saúde, tá todo mundo cuidando da saúde, tá todo mundo em casa, isso é importante. Zé. Puta que Zé. Zé. Boa noite, Zé. O Antônio Alisson também entrou, boa noite. Estamos aguardando aqui a Maria Gomide chegar, pra gente fazer o convite a ela e ela entrar ao vivo. Tô só aguardando aqui. Aguardando. Deixa eu ver aqui. Entrou. Eu aqui não. Peraí. Entrou. Aguardando o retorno da Maria Gomide. Já fiz o convite. Pronto. Olha aí. Boa noite, Maria. Tudo bem? Oi. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo também? Todas as pessoas que estão aí estão me ouvindo. Tô ouvindo baixinho, também? Mas estou ouvindo. Tá ouvindo baixinho? Então eu vou pegar um fone de ouvido. Pega um fone de ouvido com a Isabel lá em cima, rapidinho. O fone de ouvido do celular dela. Tá bom. Eu tô ouvindo com você. Já entrou muita gente aí. Vem chegando, é o tempo que a gente... Boa noite, tudo bem? Ó, essa é minha filha, ela quer participar de tudo que eu faço, a minha filha tá junto. Eu tô te ouvindo baixo ainda, não tô te ouvindo bem. Pega ela rapidinho, o fone do seu Isabel, corre, rápido. Como estamos? Sejam bem-vindos, é uma alegria estar aqui. Eu fiquei muito surpresa. Tá me escutando agora? Eu tô ouvindo baixinho, mas tô ouvindo. Tá ouvindo? E vocês? Eu vou pegar o meu fone de ouvido. Tu me dá 2 minutinhos pra me buscar? Te dou. Eu acho que eu te escuto melhor. Eu seguro a roda, pode ir. Pronto. As pessoas que estão entrando, acho que algumas pessoas conhecem o trabalho da Carroça de Mamulengos, outros conhecem da CIA Os Tecelões. A minha filha é linda. Eu também acho, Isabel. Eu acho minha filha linda, mas eu sou suspeita para falar que eu sou uma mãe coruja e eu admito que sou mãe coruja. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. A minha voz está baixa. Tá. Uns escutam minha voz e eu tô de cara limpa? Tô, gente. É porque, na real, eu sou assim, né? A minha cara é essa.
Embora, ultimamente, eu tenha ficado mais de palhaça nessa quarentena do que de Maria, né? Porque inventei um programa na internet, que é o Plantão de Utilidade Lúdica, e tenho brincado de ser palhaça quase todos os dias da minha vida. Tem sido uma delícia, na verdade. Pronto, eu desliguei o ventilador. Vou ficar aqui Eu no gosto calorzinho. muito, Ana, de maquiagem de palhaça. Eu tô me amarrando de ficar de maquiagem de palhaça praticamente todos os dias dentro de casa. E de ficar vivendo com a maquiagem de palhaça. Pronto, retornei. Retornei aqui. Tô te ouvindo Bem-vindo! um pouco melhor. A roda é sua. Mamãe, quero comer uva. Pode comer uva. Eu não sei se pode comer uva, mas agora eu vou ter que conversar aqui com o povo que veio pra cá. Pronto. Botei aqui o fone de ouvido. Agora eu vou ouvir melhor. Eu também botei o fone de ouvido. Vê se você vai me escutar melhor agora, tá bom? Tá perfeito. Tá perfeito? Ah, Pra mim tá. É tão raro encontrar... Pronto, ótimo. Vamos conseguir conversar. As pessoas, tá tudo ok? Opa. Tá tudo ok para as pessoas? Acho que sim. Beleza. Acho que tá tudo bem. Bem, eu vi aí que você estava falando do seu programa, né? Das palhacinhas, que é você e sua filha, não é isso? Sim, as palhaças. A gente... Quando começou esse período de quarentena, na primeira semana, eu dimensionei, né? O tanto de live, o tanto de coisas acontecendo na internet. Então eu me perguntei como que eu poderia ocupar, né, esse lugar na internet. E então eu fiquei pensando e a ideia veio pronta na cabeça, né? Criar um programa online que eu pudesse fazer o que eu sempre fiz na minha vida, que é arte, de uma forma para todas as idades. E nesse contexto de quarentena, e para mim tem super une a minha vida nesse momento, né? Então, a gente vai falar disso em algum momento, você vai me perguntar, mas quem me conhece da Carroça de Mamulengos, eu tenho toda uma vida dedicada à arte, e desde que eu ganhei minha filha, eu comecei também a me dedicar à saúde. Então, eu me tornei terapeuta, sou acupunturista, sou doula, tenho um consultório. Então, a saúde entrou na minha vida de uma forma também muito forte. Então, o plantão de utilidade lúdica são as palhaças que têm uma missão nada fácil, que é cuidar da alegria da humanidade. Como um antídoto. Eu vou te interromper só um pouco, porque mais na frente eu vou fazer um pedido a você sobre esse trabalho seu. Ah, tá bom. Pode fazer, se eu puder atender. Diga. Não, deixa, porque é o seguinte, a minha companheira, Mônica Silan, coordena uma organização não governamental, a FAC, Frente de Assistência à Criança Carente, que fica aqui no Pio 12, numa região do Grande Lagamar, que é uma região onde o tráfico domina, né, a região. E já faz mais de uns 27 anos que a organização... E por motivo da pandemia, ela parou, né? Sim. A FAC teve que... Como todas as organizações, elas pararam, né? Mas nós criamos um aplicativo para que as crianças pudessem acompanhar algumas atividades lúdicas, né? Nesse aplicativo da FAC. Para que elas pudessem ver uma leitura de um livro, para que elas pudessem ver uma atividade de dança, os professores em casa e eles usando o aplicativo. Eles baixam o aplicativo no celular e eles passam a acompanhar as atividades da FAC através desse aplicativo. Certo? Sim, certo. E eu queria fazer o pedido, eu vou fazer logo. Já comecei a fazer. É um pedido, fazer um pedido online oficial, eu não sei nem, vou nem poder recusar, já me liguei. Eu sou ótimo com isso, eu sou ótimo. Bem, fica a dica, quem quiser fazer um pedido irrecusável, faz ao vivo. Faz ao vivo. Com todo mundo assistindo, porque se você disser não, aí todo mundo, pelo amor de Deus, ela disse não, fala. Que bicha ruim! Tudo bem, né? Agora se eu aceitar o pedido, tem que estar todo mundo presente no dia que eu tiver que pagar o pedido.
Bem, não, mas assim, era pedir a você que a gente pudesse incluir alguns programas do teu programa nesse aplicativo para as crianças assistirem. Ai, que susto! Eu achei que era um negócio mais complicado. Então, tá pronto. É só me dar o e-mail que eu te mando o link. Os programas estão à disposição. Eu vou repassar para minha companheira e ela vai Tá tranquilo. conversar contigo, aí vai dar certo. Tá tranquilo. Porque hoje tá eu tava assistindo ainda agora, os dos sucos coloridos, né? Sim. Eu tava assistindo com a minha companheira ali no YouTube, os do suco que vocês fizeram, que foi maravilhoso, né? Então, para quem está aí escutando e talvez não esteja nesse período de quarentena, eu criei um programa chamado Plantão de Utilidade Lúdica. E é um programa para falar de saúde e arte ao mesmo tempo. Todos os programas são conduzidos por duas palhaças, que sou eu e a minha filha. Somos uma dupla, Mariana, que eu sou Maria e ela é Ana, então a dupla Mariana. E elas são palhaças cientistas e terapeutas, né? Todos os programas vai ter alguma dica de saúde de verdade dentro das medicinas que eu estudo, porque eu sou acupunturista, trabalho com alimentação natural e sou cromoterapeuta, aromaterapeuta. Então foi uma forma que eu já estava buscando há muito tempo de poder falar de saúde de um jeito muito sério. Então eu inventei um programa de palhaças. Plantão de utilidade lúdica para toda a família. No bio do Stories da Carroça de Mamulengos tem o link do programa mais recente e nós estamos com 4 episódios publicados e estamos produzindo o próximo, que deve sair daqui para o final de semana. Não percam. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sim. Certo? Diga. Eu assisti o último agora dos sucos, mas teve um outro dia que eu vi um make-off que foi, para mim, foi o melhor. Pois é. Então, Aí era o negócio do porquê. Era, por quê, mãe? Por que a senhora briga demais comigo? Aí pronto, tu desmanchou engargalhada. Por que ela perguntou, ela improvisou por que eu sou muito brava com ela. Eu sou uma mãe brava mesmo. Ela sabe disso. Aqui a corda é rente. Mas eu sou menos brava que meu pai. Eu sou menos brava que meu pai foi comigo. Mas assim, eu ainda sou bem rígida com a minha filha. No que precisa ser. Mas eu cuido dela com... Né? É um jeito de fazer... Bem, acha que ela é daquele jeito assim, toda bonitinha em cena, porque nasceu daquele jeito? Então, a resposta do making of foi tão interessante que agora a gente vai colocar os erros de gravação dentro do programa, porque isso é interessante, são os processos de aprendizado, né? E a gente está aprendendo. Bem, quando a gente fala de arte, aqui na Carroça de Mamulengos, não separa muito arte e vida e arte. Então, o plantão de utilidade lúdica é uma forma que eu encontrei de continuar fazendo arte no período de quarentena com a minha filha, porque isso faz parte do meu processo de aprendizado e de compartilhamento do que eu sei com a minha filha, né? A escola é a vivência, essa é a minha escola de arte. Pois então vamos começar? Que a gente não começou, vamos começar agora. Vamos começar. Vai começar o TTRTT. Vai começar o TTRTT. Para começar o TTRTT, eu vou tirar esse chapéu aqui hoje e fazer uma homenagem a vocês. Trocar de chapéu. Tá bom. Bem, Maria Gomide, né? Conta pra gente como foi nascer nessa família de brincantes. Eita, como foi? Como foi nascer nessa família de brincantes? Pergunta interessante, né? Eu posso responder de duas formas, de uma forma metafórica e uma forma literal, e às vezes as duas coisas são muito parecidas. Porque, literalmente, eu nasci em uma carroça de mamulengos. Né? Não é só o nome da companhia de teatro. Quando eu nasci, eu sou a primeira filha, né, da Carroça de Mamulengos, eu estou com 35 anos, a carroça tem 43. Então, quando eu nasci, os meus pais estavam morando onde eu estou morando hoje, em Juazeiro do Norte.
viviam de forma itinerante, como vivemos por muito, muito tempo. E eu nasci em um festival de teatro na cidade de Natal. E eu nunca mais voltei em Natal. E era um festival de teatro de bonecos. Minha mãe teve a contração dentro de um teatro. E as pessoas ficaram sabendo que nasceu uma menina naquele festival. E a menina era o nome Maria. Minha mãe não tinha nem levado as coisas da criança e rodou o chapéu. Então eu já nasci rodando chapéu, né? Para poder juntar o meu enxoval. E com 2 dias de nascido, o meu pai seguiu viagem, porque realmente era uma carroça. A carroça literal é a itinerância. E foi para João Pessoa. Com 1 semana, o meu pai me pega no colo e me leva para a lagoa lá de João Pessoa. Quem conhece João Pessoa sabe, uma lagoa linda. E aí me leva para João Pessoa, e nessa lagoa eu de colo, mamando, não sei nem como é que ele fez isso, porque se fosse minha filha eu nem deixava. Ele me pegou com 1 semana e me levou para assistir um espetáculo de Mamulengo. Então, eu fui criada dentro de uma tolda de teatro de Mamulengo. O Mamulengo é a base estética, rítmica, melódica, são os desenhos, né? Que quando eu penso arte, seja qualquer linguagem, quando eu penso palhaço, quando eu penso música, o Mamulengo, enquanto estética de linguagem de arte, está presente na minha vida desde sempre. O Carroça, com o nascimento dos filhos, o Carroça foi reunindo outras linguagens, também a partir das vivências com os mestres que o meu pai foi nos apresentando e pela percepção dos nossos pais, né? Chico Simões está aqui, ele é testemunha de que tudo que eu estou falando é verdade. Então, Chico, meu querido titio, tenho como um tio, Chico Simões, é um irmão do meu pai. Convidei ele para estar aqui, ele vai estar aqui com a gente. Que lindo, pois de algumas das memórias que eu tenho da minha infância, é o Chico que já me contou que quando eu era pequenininha, o meu pai me colocava na janela e ficava me brincando comigo, assim, de mamulengo. E que ainda muito, muito pequena, o meu pai profetizou, né, que essa menina cuidará da minha caixa de bonecos. E o Chico achou que isso era absolutamente pesado, essa sentença na minha vida. Mas o meu pai levou muito a sério. E eu também levei isso muito a sério. Quando eu fui descobrir essa sentença, já tinha passado quase 30 anos na minha vida. Pois bem, entraram muitas pessoas aí, elas já começaram a fazer muitas perguntas. E é claro que eu não posso parar a sua fala, estou lhe ouvindo, eu acabo perdendo algumas coisas aqui, né? Mas deixa eu ver se eu resgato aqui, porque já teve muita gente que entrou. Raul do Mamulengo entrou. Boa noite, Raul. Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Meu celular trava um pouquinho. Quer que eu te ajude? O Mamulengo Água de Cacimba perguntou assim: como o teatro de bonecos popular foi importante na sua formação critical ou musical? Critical? Eu não entendi o critical. Bem, então eu não entendi essa pergunta, Mamulengo Água de Cacimba. Mas então eu vou falar, né? Eu não sei nem responder como que a formação do teatro de bonecos foi importante na minha vida, ou na minha formação crítica, ou musical, ou teatral, ou artística, porque ela simplesmente né? É da onde eu venho, é da onde eu sou, é a estética que compõe o meu olhar. Então, o Mamulengo, a gente então diz muito aqui em casa, né, assim, com os meus pais, é toda uma estética que se compõe. Um boneco de luva é um mamulengo, mas nem todo mamulengo é um boneco de luva, nem todo boneco de luva é um mamulengo, porque é preciso uma linguagem, um jeito de falar, uma certa simplicidade, um certo jeito de representar o mundo, que isso norteia o nosso jeito de pensar arte na Carroça de Mamulengos, seja qualquer arte que fazemos, né? Qualquer boneco que construímos.
Isso somos frutos de uma estética do nosso pai, né? O meu pai, como mamulengueiro, eu observo que quando ele começou a construir outros bonecos, quem conhece a nossa história sabe e quiser dar uma pesquisada nos nossos espetáculos, vai encontrar os nossos bonecos, a estética que meu pai começou a construir os bois, começou a construir os bonecos gigantes, como a Miota, como a Mariama, como o Dragão. Então, como a Felinda, se alguém aqui assistiu a Felinda, que é uma personagem minha, e é uma máscara, mas ela é mamulengo. Quando eu fui montar o espetáculo da Felinda, a diretora que veio dirigir o espetáculo com a máscara, e ela era estudiosa da comédia dell'arte, ela veio aplicar as técnicas da comédia dell'arte no uso da máscara com a Felinda e não funcionava. Até que a gente conseguiu fazer com que ela entendesse, e a gente mesmo entendeu, que aquela máscara era um mamulengo. Então, era uma outra forma de pensar o movimento com a máscara e o movimento corporal do ator a partir de uma estética, né? Uma estética que ela se aplica em outras linguagens. Né? Então, a sua pergunta é o que é a cultura popular? É o chão que eu piso. Tem a música do Gil que fala: onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. Então, é da onde eu venho. Eu venho desse lugar. Pronto. Entrou aí, não sei se você está visualizando, mas entrou aí Cila Mônica. Sim, bem-vinda. É minha companheira, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que vive comigo, é uma pessoa maravilhosa, era a pessoa que eu estava ali falando ainda há pouco. Tá certo? Hoje ela está um pouquinho triste. Bem, coisa linda, amigo, é quando a gente está falando para quem a gente ama, não é verdade? Então, Cila, olha só, seja bem-vinda. O seu companheiro já me fez aqui um pedido ao vivo, eu já aceitei, beleza? Então, é só mandar o e-mail que eu vou encaminhar para vocês os programas de utilidade lúdica para vocês compartilharem com todas as crianças, porque essa é a nossa missão. Nossa missão realmente é fazer arte por toda parte. Bem, o Chico Simões aí fez eu acho que uma brincadeira com você aí, disse uma frase sobre a história das caixas. Deixa eu ver se eu recupero aqui. A caixa era pesada. Era um caixão. Aí ele contou umas risadas. Chico, muito bem. É porque o Chico, ele conhece a nossa história com profundidade. Exatamente. O meu pai, a primeira caixa de bonecos do meu pai, ela existe até hoje. Era uma caixa de madeira, onde ele carregava o terno. Né? Acho que nessa live tem muitos bonequeiros, mas quem não é do lugar do teatro de bonecos, a gente chama de terno o conjunto de bonecos. É bonito, né? A palavra terno também lembra ternura. Mas é o conjunto de bonecos que constitui uma brincadeira. Então, o terno de teatro de bonecos que meu pai carregava na época que eu nasci eram 2 caixas de madeira, pesadíssimas, nada fáceis de transportar, e parecia um caixão mesmo, assim. Então, tem essa metáfora, né? O meu pai, ao mesmo tempo, me dando um fardo meio pesado de carregar. Mas é isso aí. Eu tenho... A Mônica tá pedindo, viu, Maria? A Mônica tá pedindo para entrar outra atriz que faz parte com você aí no programa. A Ana? Sim. Daqui a pouco eu chamo ela, que ela foi brincar. Queremos a Ana na live. Ela foi brincar ali, tá brincando com a sobrinha. Eu chamo ela daqui a pouco. Deixa eu ver que tem muita gente falando aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue responder alguma coisa. Você consegue ver aí? Vamos nós. As perguntas vão chegando e a gente vai perguntando. A gente tem muito o que falar. Diga lá. Vamos lá. Então, você nasceu nessa caminhada, nessa estrada, na carroça de mamulengos. E me conta aí. Você hoje, né? Nesse percurso todo até aqui, né? Você é uma atriz, você é bonequeira, você é cantora, toca instrumento musical, brinca, faz brincadeiras. Me conta para você, né? Como foi estar dentro desse universo e ter que aprender. Porque eu conversei com o seu pai, né? Eu conversei com o seu pai. Sim, e ele falou, eu vi. Ele me falou que alguns filhos tiveram que aprender instrumentos musicais. Sim. Bem,
A Silas me pediu um beijo. Te dou um beijo. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dar beijos. E que bom rever todas as pessoas que estão aqui. Um abraço para todos vocês. O Carroça, bem, é uma trajetória de arte orgânica, né? Os filhos começaram a nascer. Eu sou a primeira filha, como eu já falei. Quando eu nasci, o meu pai brincava mamulengo. E quando ele casou com a minha mãe, ele construiu um boneco gigante chamado Palhaço Alegria, que acho que os amigos do Carroça mais antigos aqui dessa live sabem de quem é esse boneco, que é um boneco palco, é uma obra de arte genial, que meu pai edifica em cima dele e brinca um mamulengo no peito do Teatro do Alegria. Quem não viu, vale a pena ver. E eu cresci vendo, né, o Palhaço Alegria. Meu pai, eu sou uma criança que nasce onde o pai brinca um palhaço alegria e a mãe brinca uma felicidade. Então a felicidade é a esposa do palhaço alegria, eles são os meus pais. E os bonecos, eles são seres reais na minha vida, né? Então, com o crescimento dos filhos na nossa família, o meu pai foi criando uma estética que nos incorporasse. Porque o mamulengo, ele é uma arte solitária, é um mamulengueiro dentro da tolda. E eu estava dentro da tolda assistindo o teatro de bonecos. Mas em algum momento que eu comecei a andar, o meu pai generosamente foi abrindo o picadeiro para os filhos estarem em cena. Então, meu pai fez para mim uma boneca, que é um clássico da carroça de mamulengos, que é uma burrinha. A burrinha Fumacinha, que existe há 33 anos. E ela foi minha, e é minha, mas também é de todos os meus irmãos. E atualmente é da minha filha, e esse ano vai ser da minha outra sobrinha, que nasceu. A cada 2 anos ela recebe um outro dono. Então, naturalmente, a arte vai surgindo na Carroça de Mamulengos acompanhando o crescimento de cada integrante. Veja, então se eu aprendi a andar, eu brinquei a burrinha. Quando eu aprendi a falar, 3 anos e 4, já estava podendo falar texto, já partiu para um outro boneco, um bode, e aí entrou todo um desfile de outros bonecos com outras linguagens foram sendo construídas. Bem, a música sempre esteve muito presente na história da nossa família. O meu pai, embora não seja músico, mas ele é um cantor e um compositor, como as pessoas que acompanham conhecem, e ele assovia muito bem. Mas a história da música na minha vida ela é engraçada, e poucas pessoas sabem, e acho que eu vou contar isso pela primeira vez aqui, que é o seguinte. Eu sempre cantei com meu pai. Sempre respondi as canções de palhaço. Eu sempre gostei de cantar e sempre estive à frente do espetáculo junto com meu pai, dividindo cena, dividindo a mestria da cena, né? Então, se meu pai cantava o raio, o sol, suspende a lua, e eu respondia, olha o palhaço no meio da rua, e eu fui respondendo. O meu pai e os nossos espetáculos, eles foram construídos de forma musical. Só que não tínhamos nenhum instrumento de harmonia. Meu pai tocava pandeiro. Acontece que a voz do meu pai é o oposto da minha. A voz do meu pai é uma voz grave, e na época, inclusive, que eu nasci, muito mais, e com extensão vocal, e ele cantava em tons muito agudos, e quem aqui é músico vai saber o que eu estou falando. Ele mudava de tom, então ele puxava a música num tom, e quando ele repetia a música, ele subia de tom. Num espetáculo, ele aumentava 5 tons. E eu canto na oitava dele. Era um absurdo o esforço que eu tinha que fazer para cantar de uma forma muito aguda. Às vezes eu cantava na ponta dos pés. Então, de tanto eu ficar na ponta dos pés para conseguir alcançar o meu pai cantando no tom dele, eu percebi que eu tinha que dar um jeito de dominar a música do espetáculo. Então, eu comecei a tocar violão, porque foi a forma que eu peguei o bastão musical do espetáculo, porque aí o tom estava na minha mão. Então, eu comecei a dar o tom do espetáculo. Foi assim, muito drástico o meu pai aceitar isso. Às vezes ele desafinava e eu puxava o tom de novo. E aí eu comecei a cantar em tons mais confortáveis e ficar mais em paz também com a minha voz depois disso. Então, cada filho vai ter uma história de como que entrou na música. O instrumento entrou para me dar essa base de poder estar em cena de uma forma mais confortável, mas é, sem dúvida, a minha primeira paixão. Então, eu estudei violão clássico, estudei viola caipira,
eu estudei sanfona, que é um dos instrumentos que eu mais estudo agora nesse momento. Estudei percussão também. Então eu não desassocio a arte da música. Eu escrevo como eu penso música, né? Eu sinto música dentro de mim. Para mim, a vida é musical. Ué, eu ia falar isso. Eu acho que eu ia dizer o seguinte, que eu acho que você cantou antes de falar. Porque eu tenho aqui, nas minhas coisas que eu guardo, o CD da Alumiação, que eu acho que é o primeiro CD, não é isso? Sim, Alumiação nós gravamos em João Pessoa, é o primeiro CD, ele é de 96. Gravamos junto com o Music Club de João Pessoa. E é um disco que é um marco na nossa história, né? Maravilhoso, é um trabalho que e eu vejo lá a voz daquela criancinha respondendo, né? Sim, essa música sou eu. que você acabou de... Então, só que imagina, só que ali eu já estou num tom agudo. Imagina quando não tinha referência de instrumento, meu pai cantava 3, 4 tons ali acima disso. Não era muito confortável. Olha, o Wagner, que toca sanfona, sim, muito bem, e é sobrinho do mestre Pedro Boca Rica. Sim, eu tô sabendo quem ele é. Já tá pedindo para você tocar, porque quando ele sabe que alguém toca, nas entrevistas aqui, ele já pede para tocar. Toca, canta. Tá, eu toco, eu canto. Vou ter que pegar a sanfona. Aí você é a primeira filha, né? Primeira que nasceu nessa carroça de mamulengo. Seguida vieram os outros, é claro, né? Vieram seus irmãos, irmãs. E você já tinha quantos anos quando o seu segundo irmão chegou? Sim. Eu vou pegar a resposta aqui da Ana Paula, que perguntou qual é o disco. Sim, nós estávamos falando de um disco chamado Alumiação, que é o primeiro disco da Carroça de Mamulengos. Acho que está disponível no YouTube. Nós estamos em falta com quem nos segue, que nossas músicas ainda não estão nas plataformas, mas a gente está para atualizar essa situação mais breve. Nós temos uma discografia já bem grande, inclusive, mas esse disco em específico chama-se Alumiação. Bem, aqui em casa, voltando para a pergunta que ele acabou de fazer, a Carroça de Mamulengos, enquanto família, uma família grande, nós somos 8 filhos. Eu sou a filha mais velha de 8. Então, a cada 2 anos nascia um filho novo na nossa família. Por isso que a burrinha ficou 30 anos em cena, porque a cada 2 anos... Era perfeito a logística de produção. 2 anos a criança aprendia a andar, brincava burrinha. Quando essa criança fazia 4 anos, já nascia outro. Então, estava sempre tudo certo, assim. Os figurinos eram passados de irmão para irmão. Era sempre uma forma de otimizar a produção. Brincadeira. Então, são 8 filhos. Eu sou a Maria, aí tem o Antônio, o Francisco, o João. Aí, para agilizar mais a produção, ainda vieram os gêmeos, Pedro e Mateus, e as gêmeas Isabel e Luzia. Então, fechamos em 8 pessoas. Queria dar boa noite aí pro Valdec dos Garanhuns, que acabou de entrar. Ai, Valdec, que alegria te ver aqui. Emocionada pela sua presença. Muito agradecida. Também é outro testemunho da nossa história. Fã dele. Sou fã do Valdec. É testemunho da história. Amigos muito queridos estão aqui. Que coisa linda. Tá entrando muita gente hoje aqui. É muito parabéns. É muito elogios a você. Eu não vou conseguir ler tudo hoje, não, porque o pessoal tá digitando mais rápido que a gente aqui, olhando aqui as coisas. Pois é, aí vieram os outros irmãos, né? E vocês foram aumentando a carroça foi crescendo. E como foi esse percurso pelo país, essa andança? Como é que você enxerga isso? Como é que você pode narrar pra gente como era uma criança enxergando tudo isso? Nossa, que pergunta profunda. Quanto tempo eu tenho para responder? Você tem a noite toda. Porque daqui 1 hora cai a transmissão e a gente retorna, aí ganha mais 1 hora e mais 1 hora. Imagina, querido. Eu tô brincando, porque a gente está falando. Eu, como primeira filha da carroça, o meu pai sempre falou para todas as pessoas que diz assim, quando perguntava como que você criou os seus filhos na arte?
como é que você conseguiu fazer com que todos os seus filhos fossem artistas e fazer todos eles estarem em cena? Aí meu pai sempre falou assim, meus filhos foram forjados na arte. E eu cresci ouvindo essa frase e fiquei repetindo. Eu falei, eu fui forjada na arte. Eu fui forjada para ser artista. Até que recentemente, agora em 2019, eu resolvi ir num dicionário etimológico para descobrir o significado da palavra forjar. Você sabe o significado da palavra forjar? Alguém aí sabe? Bem, eu vou explicar. Forjar é o seguinte, é você pegar um ferro, uma pedra de ferro bruta, você colocar no fogo até ela ficar em brasa. Depois você pega uma estrutura de ferro também e bate até ela ficar do jeito que você quer. Às vezes é para fazer uma lâmina e tal. Então, os ferreiros fazem isso. É quem forja, né? Os forjadores. Então eu falei, gente, mas que palavra meu pai resolveu trazer para poder ilustrar, né, o que foi a criação, né, o que é a Carroça de Mamulengos enquanto uma grande bravata, né? É uma bravata. Imagina, né, no início da década de 80, os meus pais resolvem largar tudo, vir para o interior do Brasil e acreditam em viver de arte e acreditam em ter uma família vivendo de arte e viajando pelo Brasil. Eu peguei todas as fases do Carroça, desde que eu nasci, logicamente, e fases muito distintas. Então, eu vivi fases onde o Carroça estava muito presente em movimentos sociais, em militâncias, e dentro de um processo de muitas lutas, e a arte é a serviço de lutas constantes. Vivi momentos de rodar o chapéu. Eu digo isso, não é romântico de dizer, mas a minha matemática era contar o chapéu. Eu, por algum motivo, gostava, sempre tive uma tendência para organização, planejamento estratégico financeiro, sempre fui meio a produtora da Carroça de Mamulengos desde muito cedo. Então, chegava em casa com 4, 5, 6 anos, quem contava o chapéu era eu. Então, eu tirava o chapéu, contava, separava as moedinhas e tal. Eu sempre tive toda a dimensão de quanto tinha de dinheiro na minha família, se esse dinheiro durava um almoço, um café da manhã, 3 dias, uma semana. Muito cedo na minha vida, eu fui entendendo os mecanismos e as dificuldades entre fazer produção e existir enquanto artista. E muito cedo eu fui desenvolvendo um jeito de apresentar o nosso trabalho. Os nossos pais nos criaram com muita dignidade. Então, viajamos o Brasil sempre com muita dignidade. Estávamos sempre na rua, e estar na rua rodando o chapéu, eu enquanto criança, né, estava sempre com muita honra por estar fazendo algo de muito valor. Então, o exemplo que os meus pais me davam da arte que eles estavam fazendo, sempre construíram em mim uma importância, um valor por uma arte que eu fui aos poucos descobrindo que ela estava à margem da sociedade, aos poucos descobrindo que a cultura popular não é o foco da cultura global. Então, mas quando eu descobri isso, já estava plantado em mim uma semente de valor e de respeito, e eu já conhecia o sabor dessa água. Então, eu digo que a cada entre 5 a 10 anos, o Carroça precisou se reinventar. Como nós estamos nesse momento de quarentena se reinventando novamente. Então, tivemos momento de viver viajando, onde nós conseguíamos viajar a cada 4, 5 meses. Então, a nossa itinerância, em um ano, nós passávamos por 4, 5 cidades. Porque ainda era possível chegar numa cidade e vender um espetáculo para uma prefeitura, por exemplo. Vender um espetáculo para um Sesc. Hoje, 30 anos depois, eu tenho que agendar um espetáculo para segundo semestre de 2021. E olhe lá, né? Então, há um tempo isso não existia. Então, o Carroça ele foi se adaptando. Ele existia de forma itinerante. Depois a gente precisou adentrar outros espaços, como escolas, como instituições, como prefeituras. E então, o Carroça foi crescendo enquanto estrutura. Eu fui visualizando isso muito cedo. Eu assumi a produção da Carroça de Mamulengos muito cedo, porque eu tinha a dimensão do que significava ser artista, as nossas dificuldades e quem éramos, e eu fui percebendo como que o mundo nos via
de uma forma muito diferente, mas ao mesmo tempo a potência que tínhamos enquanto beleza estética e a certeza do que nós estávamos fazendo é algo do qual eu escolhi para mim, para minha vida. E então é isso. De 2000 em diante a gente começou a trabalhar com editais, porque as estruturas elas foram se configurando de uma forma diferente. O Carroça é uma companhia de vida e arte. Então é da nossa vida que surge a nossa arte. Então eu não sei dizer o que é o Carroça, eu sei dizer que estamos sendo, né? Não sei dizer o que será o Carroça daqui a 10, 15 anos. Quando chegar lá eu vou poder contar, porque o futuro é entregue para o destino. Pronto. Eu ia perguntar a você se você mudaria alguma coisa aí nessa história toda da sua vida. Mas o Omar Rocha, do Circo Tupiniquim, fez uma pergunta bem próxima, né? Em algum momento da sua vida, você pensou em fazer outra coisa na sua vida? Pois é, Omar, essa é uma pergunta, né? Interessante. Eu nunca pensei em fazer algo que não fosse arte. E essa sempre foi uma certeza. Imagina, que quando eu me fiz essa pergunta, se realmente estava querendo ser artista, eu já tinha 25 anos de profissão. Mas, né, quando eu engravidei da minha filha, por toda a minha vivência com os meus pais, de alimentação, de escolhas de vida, de a forma de cuidar da nossa saúde. E quando eu me vi na responsabilidade de ter que cuidar, então, de uma criança, eu resolvi trabalhar com saúde. Então, foi a primeira vez que abriu um portal na minha vida, que num primeiro momento as pessoas da minha família estranharam como se eu estivesse escolhendo uma coisa ou outra. E eu tinha uma intuição que eu não precisava escolher entre uma coisa e outra. E que para mim faz todo sentido ser terapeuta e ser artista, porque na real eu sempre me senti terapeuta sendo artista, porque a arte sempre nos fez bem. Quando nós brigávamos em casa, quando, por exemplo, os meus pais brigavam, quando meu pai ficava brabo dentro de casa, eu ficava torcendo para ter um espetáculo, porque eu sabia que se ele fizesse um espetáculo, ele ia ficar de boa. Então, desde muito cedo eu percebi como terapêutico o processo artístico. Então, o Carroça a gente não coloca uma palavra em cena que não seja pensada, que não seja intuída. A arte pra gente é o nosso estado de espírito, ele é divino para nós fazer arte. Então, e saúde para mim também é algo que é divino. Então, bem, de 6 anos para cá, 7 anos, talvez 8, não sei, eu me tornei também terapeuta. Então, tenho o meu figurino de terapeuta no meu consultório, sou acupunturista, sou doula, acompanho partos e tal, mas nesses lugares eu também sou palhaça e eu também canto, colocando acupuntura, e nas massagens e nas aromaterapia eu falo poesia. Então, a arte como estado de espírito é saúde, é arte é saúde. É isso. Bem, o Duda da boneca que entrou aí disse o seguinte: e as plantas vidas no espetáculo? Ah, tá. Coisa linda de se presentear. Ah, tá. Tem 2 perguntas aqui interessantes. Vou responder as 2 perguntas, aí vou numa ordem cronológica. O Mamulengo Água de Cacimba está perguntando qual boneco eu achava mais divertido. Olha, é o seguinte, essa pergunta é muito interessante. Porque é o seguinte, boneco aqui em casa é uma coisa muito séria. Então, quando eu pequena, e ainda até hoje, a gente não brinca com os bonecos. Então, eu não achava muito divertido os bonecos do nosso espetáculo, porque não era algo que eu podia me divertir com eles. Para vocês terem uma ideia, o terno do espetáculo de Mamulengo do meu pai, na nossa família, não tem ninguém que tenha liberdade de pegar nos bonecos. Só o meu pai pega naqueles bonecos. E isso é até hoje. Eu acho que peguei no Benedito uma vez na vida e tremendo, e fiquei emocionada e chorei aquele boneco, porque ele é uma figura quase emblemática na nossa história. Os bonecos na nossa história de viagem, por exemplo, quantas vezes na hora de viajar, tem os meus bonecos de brincar, se eu tinha uma ou outra boneca, isso era secundário.
A caixa, minha caixa de brinquedos fica, porque a caixa dos bonecos do espetáculo vão. Então, os bonecos são personalidades na nossa família. Por quê? Porque nós não fazemos bonecos por montagem. Os bonecos, eles existem. Então, um boneco como a burrinha, que foi feita para mim, ela existe há 33 anos. Então, já foi de todos os meus irmãos, já está na terceira geração. Um boneco como a Miota, ela vai passando de irmão para irmão. Então, são personagens. A Miota, por exemplo, a Ludmila que está aqui assistindo, quem viu, já me viu brincando a Miota. Eu brinquei a Miota por 11 anos. Eu cresci dentro da Miota, né? A Luzia brincou a Miota. E agora quem está brincando a Miota é a Ana. E daqui a pouco quem vai brincar a Miota vai ser a Helena. Então, na nossa casa, a gente... Eu moro... Perguntaram também aí onde eu moro. Eu estou morando em Juazeiro do Norte, no Ceará, que é no sul do Cariri. E aí... Nessa casa onde estamos nesse momento, somos 9 pessoas, moramos quase todos os filhos, e tem aqui um mundo de bonecos. E os bonecos são integrantes da nossa família. Eles têm personalidade, eles têm história, eles têm cheiro, eles têm memória, eles fazem parte da gente, assim. Então, a sensação de ter boneco em casa não é exatamente boneco, mas é contar com a cumplicidade dos bonecos na nossa vida. É profundo isso. É bem profundo. O Valdec tá dizendo aí que conhece a trajetória dessa família desde o começo do namoro do Carlinhos com a Shirley, perdão. Sim. No festival da ABTB. Todos são muito talentosos. Grande abraço para o Carroça. Valdec, vou te mandar outro beijo para você. Valdec é uma pessoa muito especial, muito querida. Nós ficamos na casa dele quando estávamos lá, estacionamos um ônibus na porta, pudemos conviver. É um irmão de arte, de profissão e, sem dúvida, é um testemunha da nossa história. Né? Tá aqui vendo que o que eu tô falando é verdade. Os Brincoleiros, que é uma companhia de teatro de bonecos aqui de Fortaleza, pergunta quem escreve os textos dos espetáculos. Certo, cada caso é um caso. Veja, como o Carroças de Mamulengos é uma companhia de vida, durante muito tempo, praticamente, nós tivemos um espetáculo. Mas, um espetáculo que surge quando eu nasci e durou 25 anos. Então, é o espetáculo que a gente chama, existe até hoje, que chama Histórias de Teatro e Circo. Esse é um espetáculo que ia sendo construído a partir de um direcionamento dos nossos pais, né? Meu pai com a minha mãe, e a partir da criatividade de cada filho. O meu pai sempre fez a arte em simbiose. Então, a cena, ela existe para aquela pessoa brincar. E é fruto de algo que surgiu a partir da vida. Bem, com o crescimento dos filhos, o meu pai, que tem um gênio bem forte, ele criou também todos os filhos com gênios fortes. Então, todo mundo aqui diz o que pensa mesmo e, às vezes, não abre mão do que pensa mesmo. Às vezes dá problema, mas às vezes não. Estamos, né, revivendo novos momentos na Carroça de Mamulengos. Então, um momento de crescimento da família, começamos, então, a dividir a cocriação dos espetáculos junto com o meu pai. Foi quando eu falei, por exemplo, que quando eu comecei a tocar um instrumento. Quando eu comecei a tocar um instrumento, eu comecei a decidir música, decidir tonalidade, decidir repertório, decidir a direção musical do espetáculo. E os textos foram sendo construídos. Então, o Carroça, até 2018, nós não tínhamos vivido esses processos que a maioria das companhias vivem, que é assim, vamos montar um espetáculo. Entramos na sala de ensaio em junho e vamos marcar a estreia para dezembro, né? O que é uma realidade da maioria das companhias de teatro. O Carroça, nós não vivíamos esse tipo de processo. Nós estávamos o tempo inteiro criando e nenhum próximo espetáculo era igual ao outro, porque os filhos cresciam e nós estávamos sempre vivendo o processo de criação. Mas quando fomos entrar no mundo dos editais,
isso pede espetáculo inédito. Então, o edital não entende, não existe nenhum edital no Brasil que entendesse que o nosso espetáculo era inédito. Nasceu uma criança nova, tem uma cena nova. Quem tá brincando, a Miota não é mais a Luzia, agora é a Ana. Como é que eu posso dizer que é o mesmo espetáculo? É um outro espetáculo, mas enquanto linguagem de produção, isso não funcionava. Então, nós fomos convidados, convocados, ou fomos... Né, e a gente se propôs a isso. Bem, então, montamos Linda, onde eu comecei, então, a escrever os roteiros do espetáculo e fomos dividindo. Então, de lá para cá, eu venho dividindo roteiros com pessoas. Então, o espetáculo Felinda, eu dividi junto com a Rosiane Trota o texto do espetáculo. O espetáculo Panos de Roda também. O espetáculo Janeiros, o Reisner e eu também dividimos lá de Minas Gerais. E é isso. Então, eu comecei também a escrever os textos e compartilhar com pessoas. A partir disso também a aprender mais nessa escola da convivência. Augusto Sim, Bonequeiro. Carlos e Shirley ainda atuam com filhos? Sim. O Augusto Bonequeiro tá aqui. Ele tá dizendo: olá, Maria, saudade de lhe ver em cena. Poxa, Augusto, eu tava querendo muito te ver aqui nessa live. Você sabe que você é uma pessoa presente na nossa, né? Todas as vezes que alguém pergunta como surgiu a Carroça de Mamulengos, o meu pai conta a história que surgiu a partir de um espetáculo do Fernando Augusto. Então, o Fernando Augusto faz parte completamente da minha história. Convive comigo Deixa eu só fazer uma pergunta para você, então. Fernando Augusto ou Augusto Bonequeiro? Porque o Augusto Bonequeiro está aqui. Fernando Augusto é o de Pernambuco. Ah, sim, é o Fernando Augusto. Esse é o Augusto Bonequeiro. Tudo bem. Augusto Bonequeiro, beijos para você também, que você também conheço desde sempre. E aí é lindo que todos os amigos eram meus amigos, porque foi onde eu cresci encontrando com vocês. Mesmo que eu não veja há mais de 15 anos ou 20 anos, mas vocês... Deu uma travada aqui. Opa, voltou. Deixa eu lhe dizer. Eu sou amiguíssimo do Fernando Augusto Gonçalves, que Pernambuco é um grande amigo. Eu tenho um carinho enorme pro Fernando Augusto. Eu vou contar uma história para você. Posso? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Sumiu o som aqui para nós. Eu não tô te ouvindo, não. Eu não tô ouvindo você. Alô? Alô? Eu não tô te ouvindo. Sumiu. Sumiu o som. Eu vou desligar você, eu vou derrubar você e depois vou chamar de novo para ver se o som volta. Todo dia tem uma marmota. Olha, o som sumiu. Como é que tá o som para vocês, pessoal? Como é que tá o som? Eu vou chamar aqui o Carroça de novo. Perguntar a vocês como é que tá o som. Aguardando novamente. Oi. Voltou? Voltou o som agora. Pronto. Pronto. Estão ouvindo a gente? Estão ouvindo a gente? As pessoas estão nos ouvindo? Vamos lá, primeira pergunta. Estão me ouvindo? Primeira. Segunda, estão ouvindo a Maria? Estão ouvindo? Alguém cantando longe daqui. O Omar está dizendo que não. Mas o Wagner está dizendo que está ok. Uns estão dizendo que sim, outros que não. Eu quero saber do geral. Estão ouvindo? Tá ótimo. Tão bom. Tá. Tá ótimo. Estão ouvindo? Beleza. Pronto. Beleza. Eu ia contando para você que Fernando Augusto é um amigo. Eu tenho o maior carinho por ele. Fernando Augusto, que é esse lá de Pernambuco, né? Que é do Mamulengo Sorriso. Eu o conheci aqui em Fortaleza, nesse SESI Bonecos do Brasil, esse evento que o SESI fazia. Sim. E eu sou apaixonado por cultura popular, né? Eu vou dizer uma frase que você nunca ouviu falar, certo? Diga. Sou fã do Carroça. Eu sou fã do Carroça de Mamulengo. Deixa eu dizer outra coisa pra ti.
Agradecida, amigo. Pronto, amiga. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Agora, Nós vamos. agora a gente evolui. É um passo, agora somos amigos. Aí quem é amigo Pronto, é fã. A gente é amigo, pronto. pronto. Nós vamos cair agora. O Instagram vai derrubar